mais desesperador acidente aéreo da história. Em 24 de março de 2015, às 9 horas e 1 minuto, o voo 9525 da Germanwings decolou do aeroporto de Barcelona, na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha. Entre 9 horas e 35 minutos e 9 horas e 39 minutos, o centro de controle tentou várias vezes se comunicar com a tripulação em diferentes frequências, mas não houve retorno, porque o piloto tinha ido ao banheiro. E às 9 horas e 40 minutos, o avião desapareceu completamente do radar. A análise do gravador de voz da cabine mostrou que o avião foi sequestrado, mas não por terroristas, mas sim pelo próprio copiloto, que trancou o piloto para fora da cabine. Investigações revelaram que o copiloto de apenas 27 anos sofria de depressão severa e tinha escondido sua condição médica. Esse é o